Queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia que nós celebramos é sempre uma ação de graças a Deus. Ação de graças por tantos benefícios que Ele nos tem concedido na nossa vida. E hoje, um motivo a mais para a nossa Eucaristia é a vida da nossa irmã Maurinúbia, que faz aniversário hoje. Queremos nos unir a ela, toda a sua família, bem como aqueles todos que fazem aniversário neste dia. E gostaria de incluir nesta ação de graças o meu sobrinho Everton Vinícius, que também faz aniversário nesse dia. Tudo é graça, Deus nos conduz. Por isso, a cada dia da nossa vida é sempre bom render graças a Deus. Por tudo, demos graças a Ele. Hoje, o Evangelho nos coloca diante de Jesus, que nos ensina que o ódio precisa ser superado no perdão. O ódio precisa ser superado no perdão. Apresenta para nós aquilo que nós conhecemos como a lei do talião. E a lei do talião, naquela oportunidade, era um progresso para aquela sociedade. Porém, se limitava o direito de vingança e de uma justa proporção. Ou seja, o que isso significa? Só podes fazer ao próximo o que ele te tem feito a ti. Do contrário, cometerias uma injustiça. E isso é o que significa, portanto, esse ditado que aparece no Evangelho: olho por olho e dente por dente. Mas assim, era um progresso limitado. Por quê? Porque Jesus Cristo, no Evangelho, ele afirma a necessidade de superar a vingança com amor. Jesus assim ensinou, assim se expressou, quando, no momento da cruz, ele intercedeu por seus carrascos. Basta nós lembrarmos o episódio da Sexta-feira Santa, em que, enquanto zombavam de Jesus, enquanto o escaneavam, é Jesus mesmo que vai dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Superar a vingança com amor. No entanto, meus amigos e amigas de Deus, o perdão, ele deve acompanhar-se com a verdade. Não perdoamos somente porque nos vemos impotentes diante de alguma situação. Com frequência, na sociedade que nós vivemos, nós acabamos confundindo com a expressão por o outro lado do rosto, com a ideia da renúncia dos nossos direitos legítimos. O que Jesus quer nos ensinar não significa que nós devemos aceitar que o outro nos violente, que o outro nos moleste. Não é isso que Jesus quer dizer. Não tem nada a ver da gente deixar de lado o nosso direito legítimo. Mas o que Jesus quer dizer, que é por o outro lado do rosto, ele quer justamente denunciar e interpelar a quem o tem feito como um gesto pacífico, um gesto mais decidido, a injustiça que se cometeu. E com isso, Jesus diz: bateste num lado do meu rosto, queres bater também no outro? Você está de acordo com essa maneira de proceder?
Ora, o Evangelho, sempre quando nós ouvimos algumas partes do Evangelho, nós ficamos meio grilados, né? Porque a lógica de Deus é outra, é diferente da nossa. E às vezes nós não compreendemos a lógica de Deus. Porque o nosso pensamento, a nossa mentalidade é demasiada humana. Por isso não cabe na lógica humana um outro bater a nossa face e nós oferecermos a outra de maneira pacífica. A mentalidade humana quer revidar. A mentalidade humana quer se vingar. A mentalidade humana quer responder uma violência com violência. E de repente o Cristo nos vem apresentar a sua lógica, que é a lógica do amor, que vence o ódio. Que é a lógica do amor que vence toda forma de vingança. E Jesus, justamente, ele responde com serenidade ao criado insolente do sumo sacerdote. Jesus então replicou-lhe: se falei mal, mostra-me em que falei mal. Mas se falei certo, por que me bates? Por isso, meus irmãos e irmãs, qual deve ser a conduta do cristão? A pergunta que nos vem do Evangelho: qual deve ser a conduta do cristão, do seguidor de Jesus, do discípulo de Jesus? Certamente é não procurar revanche, mas manter-se firme, estar aberto ao perdão e dizer as coisas claramente. O diálogo é sempre importante. É verdade que não é uma arte fácil, não. Diante de uma violência cometida, não é fácil ter essa atitude de perdão. Mas é a única maneira de frear violências. É a única maneira de manifestar a graça divina a um mundo frequentemente carente de graça, da graça de Deus. Se eu sou capaz de revidar uma violência com amor, com o esforço de construir a paz, com o esforço de implantar a justiça, certamente as violências elas vão acabar. Mas se nós revidarmos com violência, o mundo se tornará violento. As pessoas se tornarão violentas. O mundo que nós vivemos frequentemente necessita, carece da graça divina, da graça de Deus. Gostaria de encerrar esta meditação de hoje com um conselho de São Basílio. São Basílio assim nos aconselhou: obedecei e esquecei as injúrias e as ofensas que venham do próximo. Podemos ver os diversos nomes que temos um e outro. A ele o chamarão colérico e violento, e a vocês mansos e pacíficos. Ele se arrependerá num dia de sua violência, e vocês não se arrependerão nunca de sua mansidão. Olha que coisa bonita, que ensinamento de São Basílio. É importante que nós escolhamos essas experiências dos santos para podermos viver bem a nossa vida cristã. Podemos ver os diversos nomes que teremos um e outro. Aos violentos chamarão de colérico, chamarão de violento, e a vocês chamarão de mansos e pacíficos. Ele se arrependerá um dia de sua violência, mas você não se arrependerá de ter sido manso,
de ter sido pacífico. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos aponte sempre o caminho da paz, do amor e do perdão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.